Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Vamos estudar a Carta aos Efésios, capítulo 3, do verso 1 até o verso 13. A proposta do autor continua sendo a apresentação daquilo que ele chama de mistério de Cristo, que é a união entre judeus e gentios, formando a igreja, o corpo de Cristo, a família da fé, já apresentada no texto anterior, do capítulo 2, verso 11 até o verso 22, que vai ser mencionado agora também nesse trecho. O nosso trecho inicia-se no verso 1, apresentando Paulo como o prisioneiro de Cristo. A presença do artigo pode indicar a expressão prisioneiro de Cristo como um título, um atributo de Paulo na sua pregação, no anúncio do seu evangelho. Essa abertura de Paulo como o prisioneiro de Cristo encerra-se no verso 13, dando continuidade à apresentação de Paulo como aquele que sofre por amor aos gentios, por amor ao evangelho que une judeus e gentios num corpo só, numa família só. As minhas tribulações são apresentadas, por exemplo, no verso 13, dizendo: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Mesmo caso que no verso 1, por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Tanto a razão do seu aprisionamento, de ele ser o prisioneiro de Cristo, a razão é os gentios, como também as tribulações a ele vindas, são devidas aos gentios. Mas o que exatamente? A sua pregação que anuncia que em Cristo, na igreja, há a junção de judeus e gentios como um povo só, sem as barreiras dos ritos judaicos, sem as barreiras da circuncisão ou de qualquer outra relação à etnia judaica. O Evangelho de Paulo, para o Evangelho de Paulo, no Evangelho de Paulo, o gentio não precisa se tornar judeu para pertencer ao povo de Deus, à família de Cristo. Assim, apresenta-se nesse trecho Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vós. A razão, o amor. Vós, os gentios. O anúncio desse evangelho implica amar os gentios como um comissionado enviado por Deus aos gentios. Verso 2, mais uma vez aponta para aquilo que já dissemos no capítulo 1, verso 15. Provavelmente esses leitores da carta aos Efésios pertencem a uma geração posterior a Paulo, em torno dos anos 80, e não especificamente a carta é dirigida a uma igreja local na cidade de Éfeso, mas sim a igreja no sentido universal, principalmente aquelas fundadas pelo ministério de Paulo. Como indicado no verso 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, ou seja, da administração da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O autor levanta essa possibilidade de que os leitores poderão conhecer ou não o ministério dado a Paulo de anunciar este evangelho da graça, a administração desse evangelho a todos os homens. É muito provável, então, que esses leitores pertençam a uma geração posterior, porque pode ser que eles tenham ouvido ou não o ministério, a administração desse ministério ou o ministério apostólico paulino. Ou seja, se leitores do momento histórico de Paulo, daquela geração 50, 60 do primeiro século, certamente conheceriam Paulo e teria na carta, por exemplo, indicações de afinidade, de relações pessoais, como em outras cartas que Paulo utiliza de assuntos pessoais ou revela
uma relação pessoal com a igreja a qual se dirige a carta. Nesse caso, especificamente, da carta aos Efésios, não há essa indicação de relação pessoal, e também há dúvida de que esses leitores tivessem ou não ouvido falar do ministério paulino, da pregação do evangelho dada a Paulo por Deus. Verso 3. Pois segundo uma revelação, mais uma vez aquilo que ele disse aos Gálatas, que o evangelho que ele prega, ele não aprendeu de Pedro, não aprendeu com nenhum dos 12, nem com Tiago de Jerusalém, ou com Barnabé, mas aprendeu por revelação, ou seja, a palavra é apocalipse. Aprendeu por revelação apocalíptica diretamente de Jesus Cristo. Isso está dito no início da carta aos Gálatas, no primeiro capítulo. Mais uma vez, é dito aqui a esses leitores efésios que talvez não conheça o ministério de Paulo. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Como eu disse, o mistério na carta aos Efésios é a união de judeus e gentios num corpo só, numa família só, na igreja. É diferente, por exemplo, do sentido de mistério na carta aos Colossenses. Na carta aos Colossenses, o mistério se refere a Cristo. Na carta aos Efésios, o mistério se refere à união de judeus e gentios. Há uma relação próxima do sentido de mistério na carta aos Romanos. Indico a você que leia Romanos capítulo 11, do verso 25 ao 36, observando ali o sentido da palavra mistério, que é próxima do sentido aqui na carta aos Efésios. É importante lembrar também que esse trecho, capítulo 3, verso 1 a 13 de Efésios, tem o seu correlato na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 24 até o capítulo 2, verso 5. Aquele trecho de Colossenses é correlato a esse trecho aqui da carta aos Efésios. São cartas paralelas, são cartas que dialogam entre si. É evidente para o leitor das duas cartas que, uma vez que a carta aos Efésios desenvolve e segue a estrutura dos Colossenses e desenvolve os temas presentes na carta aos Colossenses, é muito provável que o autor da carta aos Efésios conhecesse a carta aos Colossenses e, a partir dela, desenvolve uma estrutura semelhante, alcançando ou ampliando as temáticas lá absorvidas e também dando um direcionamento mais específico para a demanda dos seus leitores no seu momento da escrituração. Portanto, o verso 3 indica a palavra mistério, que na carta aos Efésios tem o sentido da união entre os judeus e gentios, a unidade entre os judeus e gentios a partir de Cristo, do qual ele escreveu resumidamente, está referindo-se ao capítulo 2, verso 11 até o verso 22. Verso 4, pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. É muito importante, muito claro para nós que esses leitores da carta aos Efésios precisam conhecer, caso não conheçam, o mistério de Cristo anunciado por Paulo no seu ministério, que é a união entre os judeus e gentios na igreja, formando um corpo só, uma família só, um povo de Deus só. Então, podereis ler e então podereis compreender qual é o meu discernimento, o meu entendimento, o que eu entendo sobre o mistério de Cristo. Verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Ou seja, este mistério de Cristo, a união de judeus e gentios formando um povo só, não foi revelado aos profetas do Antigo Testamento.
aos autores do Antigo Testamento, aos homens do Antigo Testamento, não lhes foi revelado esse mistério. Como ele diz, em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. A expressão filhos dos homens é uma expressão semítica para designar a humanidade, a universalidade do ser humano, ou seja, o mundo inteiro. E isso mostra para a gente que o autor da carta aos Efésios possui uma carga semítica, de origem semítica muito grande, uma vez que essa expressão semítica só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Aqui, Efésios capítulo 3, versículo 5, e em Marcos capítulo 3, verso 28. É uma expressão, filhos dos homens, de origem semítica, para designar o mundo inteiro. Marcos 3, 28 aparece, e aqui 3, 5 apenas. Em todo o Novo Testamento, somente nesses 2 lugares, essa expressão semítica é tomada no texto grego para expressar a totalidade da humanidade. A gente, com isso, percebe, não apenas nesta evidência, mas há outras também na carta aos Efésios, que o autor tem uma origem semítica muito forte. Aquilo que já disse em vídeo anterior, né, no vídeo anterior, um autor judeu se dirigindo a cristãos gentios, como indicado no capítulo 2, versos 11 em diante. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. É interessante que essa revelação, esse mistério de Cristo, é revelado, segundo o autor, aos apóstolos e profetas pelo Espírito. Ou seja, não é um tema aprendido ou desenvolvido no ministério terreno de Jesus. O Jesus histórico, pelo menos a partir dos testemunhos dos evangelhos, não abordou diretamente esse tema. Então vem a questão, de onde os apóstolos e profetas tomam esse mistério, esse tema, essa revelação do mistério de Cristo é dada aos apóstolos e profetas, mas no Espírito, indicando assim uma revelação a partir do Espírito Santo e não especificamente direcionada ao aprendizado dos apóstolos no momento histórico de Jesus, andando com Jesus. A gente vai observar, por exemplo, nos evangelhos, quando eles falam da vida de Jesus, não há essa temática sendo abordada. Assim, fica claro que aos apóstolos e profetas, esse mistério é revelado pelo Espírito. Verso 6. A saber, que mistério é? Está aqui. Que os gentios são co-herdeiros, ou seja, a herança não é apenas dos judeus. Os gentios são herdeiros juntamente, membros do mesmo corpo, ou seja, estão juntos no corpo só, e coparticipante da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Mais uma vez nesse verso 6, aparecem 3 verbos com o prefixo, com a preposição como prefixo sim, que significa junto de. Isso já apareceu lá no capítulo 2 também, nos versos 5 e 6, 3 verbos com a preposição sim, indicando co, de forma prefixada nos verbos. Mais uma vez aqui, também para indicar essa unidade de judeus e gentios. Do qual fui constituído ministro, a palavra grega é diácono, servo, do qual fui constituído servo, né? O ministério paulino é um ministério que apresenta esse mistério de Cristo, a unidade entre judeus e gentios por meio da morte de Jesus na igreja, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Bem,
Para um público de uma geração posterior, lá dos anos 80, é importante o autor da carta reafirmar o ministério paulino, ou seja, o ministério que Deus lhe deu, o serviço que lhe foi concedido por graça, de anunciar o evangelho que traz a unidade entre os judeus e os gentios. É muito importante na carta aos Efésios reafirmar, primeiro, o ministério de Paulo, que ele pertence ao grupo de apóstolos fundadores, pelos quais foi revelado pelo Espírito esse mistério, e que essa geração de leitores, caso não tenham conhecido ou percebido ou recebido essa instrução a partir de Paulo, tem aqui na carta aos Efésios o reforço desse aprendizado, desse ministério paulino. Verso 8, a mim, o menor de todos os santos, muito parecido com a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, onde ele, Paulo, se apresenta como o menor dos apóstolos, como um nascido fora da época. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Fica claro que há no texto da carta uma reafirmação do ministério paulino para aqueles que não conviveram com ele, não o conheceram, já indicado nos textos anteriores. E manifestar qual seja a dispensação, ou seja, a economia, a administração do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Mais uma vez, a palavra mistério é retomada. Paulo, como um agente revelador desse mistério aos gentios e reafirmando que o mistério é a união entre judeus e gentios, que estava dentro dos planos de Deus desde os séculos passados, desde as eras passadas, mas que agora está sendo revelado. Ou seja, Deus sempre quis isto, como está dizendo o autor. Deus sempre quis isso, mas agora é que chegou o momento desta concretização dessa vontade divina. Verso 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos céus, nos lugares celestiais. É importante observar que a palavra igreja aparece na carta aos Efésios 9 vezes. E todas as vezes que a palavra igreja aparece na carta aos Efésios, ou seja, 9 vezes, se refere à igreja no sentido universal. Em nenhum momento ela possui o sentido da igreja local. Isso reafirma a ideia de que a carta aos Efésios era uma carta escrita à igreja universal e não a uma igreja local específica. Daí a ausência da palavra Efésios, lá no capítulo 1, verso 1, nos manuscritos mais antigos. Um dos primeiros textos a mencionar que esta carta é aos Efésios foi texto de Irineu, cerca do ano 180 da nossa era. Ou seja, então não há um testemunho anterior a 180 que confirme que esta carta foi dirigida a uma igreja local na cidade de Éfeso. O termo igreja na carta ajuda a entender que é uma carta universal, dirigida a todas as igrejas ou a Igreja Universal de Cristo, e não especificamente a uma igreja de uma determinada localidade. Isso aí será importante observar o sentido de igreja na carta aos Efésios nos outros textos da carta. Quando você lê em outra parte da carta aos Efésios a palavra igreja, observe que não está se referindo a uma igreja local, mas sim à igreja universal. E aí ele continua, para manifestar por meio da igreja aos principados e potestades dos lugares celestiais. A expressão principados e potestades, na carta aos Efésios, na carta aos Colossenses, se refere a seres espirituais, sejam anjos, sejam espíritos malignos. A esses seres espirituais, de uma forma genérica, a igreja então revela o mistério de Cristo, que é a união entre Cristo, a igreja,
a união entre os judeus e gentios. Verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reafirma aquilo que já disse, que, embora estivesse oculto aos profetas do Antigo Testamento, às gerações das eras anteriores, esse propósito de Deus, ele estava presente em Deus desde os tempos da eternidade, segundo o eterno propósito. Ou seja, este é um propósito eterno de Deus, apesar de não estar revelado aos profetas do Antigo Testamento, mas não é um propósito que surge agora em Deus, mas é um propósito eterno. É importante observar que esse trecho que estamos analisando desenvolve, a princípio, a quarta bênção presente no hino lá no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. As 6 bênçãos ali presentes naquele hino, a quarta está sendo o pano de fundo do nosso texto de hoje. Verso 12, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. A ousadia se dá porque esta é a vontade de Deus. Esse mistério de Cristo é um propósito de Deus desde a eternidade. Por isso, na fé, na confiança, temos ousadia em anunciar esse mistério que agora é revelado, que os judeus e gentios se tornam um corpo só, um povo só, por meio de Jesus Cristo. Portanto, verso 13, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, ou seja, que as tribulações que Paulo passou não seja desestimulante a esses gentios, mas que eles possam entender que as tribulações pelas quais Paulo passou, e tornando-se o prisioneiro de Cristo, se deu por causa desse mistério, por causa da revelação desse mistério, que judeus e gentios formam um povo só na igreja de Cristo. Então, não fiquem desanimados por causa das minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Ou seja, a razão do evangelho ter chegado a vocês, gentios, e que agora vocês fazem parte da família de Deus, se deu pelo amor revelado pelo apóstolo Paulo em assumir o anúncio desse mistério e recebendo assim a punição por meio de prisões e tribulações. Porque, por amor aos gentios, ele assumiu este propósito eterno de Deus de anunciar que em Cristo judeus e gentios se tornam herdeiros, co-herdeiros da promessa, da salvação, da pertença ao povo de Deus. Um abraço.